Olá pessoal, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa. Na aula de hoje quero mostrar para vocês como é simples fazer esse tipo de bolsinha. Gente, é uma bolsinha maravilhosa. Ela tem aqui atrás um bolsinho escondidinho para guardar dinheiro, celular, cartão, tá? A alcinha dela é bem simples de fazer e colocar, não vai ferragem, mosquetão, nem nada assim para dificultar. Aqui ela tem uma abinha. E aqui dentro, ela é de sanfoninha, ela tem 3 espaços. Aqui, olha, guardei meu celular, nesse bolsinho do meio guardei maquiagem, aqui guardei chave e documento. Ainda cabe mais coisa, viu, gente? Então, ela é muito prática, eu tenho certeza que vai ser você fazer e vender, tá certo? Olha só, super, super linda. Se você quer saber aí o valor de venda, assista o vídeo até o final, tá bom? As medidas, materiais vai estar escrito na descrição. Contato do meu site para você comprar esse tecido lindo, os materiais que eu uso na aula também na descrição. E se você não é inscrito, já sabe, né? Se inscreva, ativa o sininho para receber a notificação das nossas aulas que são toda semana, tá? Vamos lá aprender? Então, olha só, pessoal. Para ficar mais rápido e dinâmico o nosso vídeo, eu não vou ficar falando a medida de todas as partes aqui. Vou deixar tudo escritinho na descrição aqui do vídeo e também vou fixar na área de comentários, tá bom? Vou dar apenas uma explicação aqui dos materiais, ó. Na descrição das medidas vai estar essa parte escrito corpo, tá? O corpo a gente vai cortar uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro e uma vez na manta R2. Aqui para adiantar, já peguei o meu tecido principal, coloquei sobre a manta e passei o ferro para deixar estruturadinho já. Essa parte aqui, ela vai estar escrita nas medidas como miolo, tá? Vai ser as divisões de dentro, tá bom? Aí essas divisões eu cortei 2 vezes nesse tecidinho de poá e também aqui uma vez na manta R2. Uma das partes de tecido coloquei sobre a manta e passei o ferro. Aí a gente vai precisar das laterais, tá? Que são aqui, ó, 2 vezes no tecido estampado, né? O principal que eu tô usando, então cortei 2 vezes, tá bom? Aqui a gente tem a parte do bolso. Eu vou usar essa telinha vôlei. Você pode também usar plástico cristal ou plástico translúcido, tá? Tenho aqui 16 centímetros de zíper, um cursor. Para fazer o acabamento do bolsinho, eu tenho 3 pedacinhos de tecido de 14 centímetros por 5, que é para mim fazer o viés. Se você quiser, você pode usar viés pronto, tá? Aqui agora para a parte da alcinha, a gente vai fazer 2 tirinhas, olha só, tamanho 5 por 5. Vou dobrar o meio, vinca aqui, abre, dobra 2 pontinhas encontrando aqui no centro e dobra mais uma vez, tá? 2 vezes eu vou precisar dessa tirinha. E aqui agora é a alça. A alcinha eu vou fazê-la com o próprio tecido mesmo, tá? Eu cortei 1,40 de comprimento do tecido. Essa medida, ela pode mudar, você pode fazer alteração da medida, tá? 1,40 pra mim usar de forma transversal ficou legal, tá? Como que a gente vai fazer aqui, ó? Eu cortei 1,40 por 8, tá bom? Aí aqui, ó, as 2 pontinhas, essa e lá no final, eu dobrei assim pra dentro, tá? E aí, eu fiz aquele esquema de alça, dobrei ao meio, passei o ferro em toda a extensão. Abri, dobrei as 2 pontinhas, encontrando aqui no centro, dessa forma. Em toda a extensão, passei o ferro. E dobrei mais uma vez, formando essa tirinha aqui, tá? Que vai ser a nossa alcinha, tá certo? Então, é isso que a gente vai precisar de material, tá? Se você gostou desse tecido lindo, maravilhoso que eu tô usando aqui, é um tecido bem colorido, né? É uma estampa digital, tecido tricoline de alta qualidade. Você pode comprar o kit de materiais no meu site, olha só como que é. A única coisa que não vai no kit, gente, é o botão, tá? O botão vocês precisam comprar à parte, porque eu não vendo na loja. Mas aqui no kit você vai ter, ó, o tecido principal digital, tecido de forro, poazinho, a telinha vôlei para fazer o bolso, a manta R2, 50 centímetros de zíper e 2 cursores já decoradinho com a bolinha, olha, com a miçanga, igualzinho eu vou usar aqui, tá bom? Cada kit desse dá para você fazer 2 bolsinhas, tá certo? Então, acesse o site www.alinerogerio.com.br, vou deixar o link aqui na descrição.
para você comprar o seu kit de materiais. Se você quiser comprar os materiais separados, a gente também tem no site tecido a partir de 50 centímetros, tela vôlei, nós temos várias cores, cursor, essa miçanga e o cordãozinho, a gente tem kits lá para você poder decorar seus cursores, zíper também, então todos os materiais a gente também vende separado, tá certo? Então olha só, vou deixar aqui, ó, os tecidinhos todos de ladinho, que a gente vai começar pelo bolso, tá? Então, vou pegar aqui a telinha e as minhas tirinhas de viés, que eu vou começar por elas, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar a estampa de tecido de frente com a telinha e vou passar a costura aqui com um pé de máquina. Olha só, depois que eu passei essa costura, eu vou virar esse tecidinho aqui pro outro lado. Eu vou fazer duas dobrinhas, ó. Uma dobrinha, outra dobrinha, formando essa tirinha aqui, né? Um viezinho. Aqui eu vou colocar esses prendedores pra segurar e facilitar na hora de passar a costura, tá? Olha só. E aí eu passo uma costura aqui na beiradinha, tá? Então, ficou assim, gente. Essa mesma coisa, esse viezinho que eu pus aqui, eu vou fazer do outro lado, do mesmo jeito. Então, olha só, coloquei o viezinho dos dois lados da telinha, tá? Agora, o outro viezinho, essa outra tirinha de tecido, eu vou colocar no zíper. Vou virar o meu zíper do lado avesso, colocar a estampa do tecido de frente pro avesso do zíper, nessa posição, e vou passar uma costura aqui. Passei a costura, agora eu vou pegar o tecido, vir com ele aqui pra frente e fazer a mesma dobrinha igual eu fiz na telinha. Uma dobrinha, outra dobrinha. Olha só, fazendo esse viezinho no zíper e passo uma costura aqui na parte de baixo. Ficou desse jeito, agora eu vou pegar aqui, ó, a telinha. E o viezinho da telinha eu vou colocar nessa parte de baixo do zíper, dessa forma, tá? Passando uma costura aqui. Ficou assim o bolsinho. Aí aqui, olha, eu vou abrir o zíper, cortar um pouquinho o dentinho do zíper pra gente colocar o cursor, tá? O cursor eu coloco assim, ó. Venho, encaixo ele aqui na parte maior, onde eu não dei o pique, onde eu não cortei o dentinho, tá? E trago o cursor até onde eu dei o pique. E aí a gente coloca ele e deixa ele paradinho aqui, tá? Agora eu vou pegar a parte do corpo da nossa peça, aquela parte principal que já está na manta, tá bom? E aqui a gente vai fazer algumas medidas, tá? Deixa eu pegar aqui um giz de costura. Essa medida que a gente vai fazer vai ser pra colocar as alcinhas, tá? Aquelas alcinhas onde a gente vai amarrar a alça principal. Lembra aqui, olha, que eu mostrei pra vocês no começo? São duas, eu vou passar uma costurinha aqui e aqui, nas duas, tá? Então, olha, passei a costurinha nas duas tirinhas. E aqui, gente, a gente vai fazer a seguinte medida. Vou posicionar minha régua da beiradinha pra baixo, eu vou marcar 12 centímetros, ó. Vou fazer uma marcação em cada pontinha, tá? E vai ser exatamente nessa marcação onde eu vou colocar a tirinha. O que que eu vou fazer? Eu vou dobrar ela ao meio e eu vou posicionar em cima da marcação, ela assim, ó, pra dentro, tá? Dessa forma. E passo uma costura aqui na beiradinha. Eu vou posicionar uma de cá e a outra de cá. Então, ficou assim, ó, uma aqui e a outra aqui. Agora, a gente vai precisar fazer outra marcação para posicionar o bolso. Então, aqui eu já tenho a marcação de 12 centímetros, né, que foi onde eu coloquei a tirinha. Ainda com a minha régua, agora eu vou marcar 20 centímetros dessa marcação para baixo, tá?
20 centímetros, ó. Aí eu posiciono a minha régua aqui e risco, certo? E vai ser exatamente aqui que a gente vai posicionar o nosso bolso. Então, eu vou pegar o meu bolsinho e esse viezinho de baixo, onde não tem zíper, ele vai encostar nessa marcação, essa última marcação que a gente mediu 20 centímetros, marcou. Então, esse viezinho sem zíper vai encostar aqui, tá? E aí, a gente ajeita essa outra parte aqui pra cima, tá bom? Vou colocar tudo alfinete aqui em volta e volto pra mostrar pra vocês. Bom, gente, então, olha só. Posicionei o viés aqui, e aqui vocês vão perceber, ó, a medida ela foi certinha, tá vendo? Bem abaixo da tirinha vai dar aqui o viezinho do zíper, tá? Coloquei o prendedor em volta, vou passar uma costura nesse viés aqui, na lateral, aí eu venho e vou passar uma costura nesse viés aqui em cima do zíper e fecho a lateral também. Então, gente, depois que eu costurei, ficou dessa forma o bolsinho, ó. Aqui eu tirei o excesso que tava de zíper, tá? Cortei bem rente. Aqui a gente deixa o cursor ainda paradinho no meio. E agora a gente vai começar a fechar a nossa peça, tá? Aqui eu tenho a parte do corpo, certo? Vou pegar a parte do forro do corpo e vou colocar estampa de frente com estampa. Dessa forma, tá? Aí eu alfineto tudo. Aí eu vou pegar aqui também, ó, a parte do miolo, né, das divisões. Vou colocar também estampa de frente com estampa. E vou alfinetar. E aqui a parte das laterais, tá bom? São duas partes desse tamanho. Essa lateral, gente, se você quiser, você pode deixar só no tecido, tá? Aqui eu vou dar uma reforçadinha com o TNT, mas é opcional, tá bom? Então, eu vou posicionar o TNT aqui. Esse TNT, o tamanho dele é a metade do tamanho do tecido, tá bom? Olha, vocês podem ver aqui que ele é menor. E aí, eu vou fazer a dobra dessa forma, ó. Dobrei o tecido aqui e deixo o TNT por baixo, tá? Isso eu vou fazer com as duas, tá certo? Eu vou alfinetar tudo e volto pra dar outra explicação. Gente, então eu alfinetei tudo, olha só. Na parte do corpo, que é essa daqui, vocês vão virar do lado da manta. E aqui, olha, onde vai ser a aba, como que você vai saber onde vai ser a aba? Aqui na manta já vai ter duas costuras, essa e essa que foi onde fixamos o bolso. A aba vai ser nessa parte que tem um espaço menor da costura pra beiradinha, tá? Olha só, aqui é maior, tá vendo? Se você tiver na dúvida, é só você observar. Aqui tem a tirinha pra colocar a alça, então é de cá que você vai arredondar. Aqui eu usei o rolo do viés, olha só, peguei um rolinho de viés, posicionei ele aqui e risquei com a caneta, tá? O que eu vou fazer, gente? Uma costura com um pé de máquina em toda a volta. Aí acompanho aqui a caneta arredondando, tá? Só que eu vou deixar uma abertura de uns 4 dedos pra virar. Isso eu vou fazer na parte do corpo, vou fazer também na parte do miolo, só que arredondar a pontinha vai ser só no corpo, pra aba, tá? Essa aqui não arredondo, só vou costurar, deixar uma abertura de 4 dedos. E aqui, olha, nesses dois das laterais, a mesma coisa. Eu vou passar a costura aqui nas duas laterais embaixo, aqui embaixo vou deixar uma abertura pra desvirar.
Bom, gente, passei a costura em todas as partes. Aqui nessa parte onde a gente arredondou, eu tirei o excesso de manta de tecido e deixei redondinho. E agora a gente vai virar todas essas partes pro lado direito, aqui, ó, por esse buraquinho. Vou virar e passar o ferro. Bom, pessoal, vocês viram aí, né? Eu virei pro lado direito todas as partes, passei o ferro e passei uma costura em toda a volta, tá? Olha só, pra ficar um acabamento bem bonitinho. Nessas duas partes de tecido estampado, eu passei uma costura em cima e embaixo e nessa aqui também, tá? E agora a gente vai fazer uma marcação. Nessa parte do corpo, bem aqui aonde tem o viés abaixo do bolso, tá vendo? Eu vou virar, aqui eu consigo sentir o meu viés. O que eu fiz aqui? Eu posicionei a minha régua exatamente aonde termina e aonde começa o viés aqui, ó. Fiz 2 riscos. E aqui no meio a gente tem exatamente mais ou menos 1 centímetro, tá? De distância, ó. Se você olhar aqui, é exatamente o tamanho do viés, tá bom? Aqui é bem aonde vai ser a dobra da nossa bolsinha, tá vendo? Então, vamos lá. Fiz essas 2 marcações aqui. Vou pegar essa parte aqui, ó, do miolo, né, das divisórias. O que eu fiz? Dobrei bem certinho ao meio, juntando aqui beiradinha com beiradinha. Aqui eu peguei o giz. Cadê meu giz? Acho que eu deixei lá na mesa. Já eu pego lá. Marquei bem o meio aqui, ó. Um tracinho de giz, tá? E aí, gente, o que eu vou fazer aqui? A partir dessa marcação bem no meio, eu vou marcar meio centímetro pra cá, vou fazer um risco, e meio centímetro pra lá, e vou fazer um risco, tá? Ou seja, aqui eu vou fazer exatamente a mesma marcação que a gente tem nessa parte do corpo, tá? Então, ó, meio centímetro pra cá e meio centímetro pra lá. Aí eu posiciono a minha régua assim e vou riscar, certo? É só pra poder centralizar onde a gente vai costurar. Então, eu vou pegar aqui, ó, o corpo e o miolo. E eu vou colocar, ó, dá pra gente ver o risco do meio, porque esse miolo ele é um pouquinho mais estreito que o corpo, tá? Dá pra perceber aqui. Então, aqui eu vejo os 2 risquinhos do corpo e esse do miolo tem que ficar paralelo, tá? Porém, sobrando uma beiradinha em cada lateral, tá vendo aqui, ó? Uma beiradinha sobra aqui, a mesma beiradinha tem que sobrar aqui, tá? Posicionou, está alinhado no mesmo risco, a gente vai passar uma costura, começando aqui dando retrocesso, vindo até no final, e nesse risco de baixo a mesma coisa. Então, olha só, ficou dessa forma, tá? E agora a gente vai pegar
as laterais, que é a última parte que falta, a gente posicionar as laterais aqui pra finalizar. Então, aqui, novamente, nós vamos fazer uma marcação, tá? Vou pegar aqui a régua, o giz de novo. O que que eu fiz, gente, ó? Da lateral pra dentro, eu medi 4,5 centímetros. Esses são os tecidinhos que são as laterais, tá? 4,5 centímetros, risquei aqui. Dessa lateral pra dentro, também 4,5 centímetros, tá? Aí, eu posicionei a minha régua em pé, risquei aonde deu os 4,5 centímetros, pra fazer a marcação da dobra. Olha só, dá pra ver aqui o risco, né? Isso eu vou fazer nas duas, tá? E aí, gente, bem nesse risco, a gente vai dobrar. Deixa eu dobrar ao contrário, que eu acho que é mais fácil. Ó, a dobra vai ser bem no risco. Aqui eu vou colocar um prendedorzinho. Pronto. E aqui também, ó. Bem no risco. A gente dobra. Tô colocando o prendedor só pra vocês verem, tá? Então, ficou assim, ó. As duas dobrinhas. O que que eu vou fazer? Vou lá no ferro, passar bem o ferro aqui pra vincar essas duas dobras, pra ficar marcadinho. Isso eu vou fazer nas duas partes. Gente, então, ó, ficou exatamente assim, tá? Depois que eu passei o ferro naquela marcação pra vincar, ficou desse jeito, com a marcação na dobra. E agora a gente vai finalizar a nossa peça, tá? Ó, vou posicionar bem assim pra dar pra entender. Aqui nós temos duas partes do miolo, certo? Vou começar nessa primeira parte aqui, tá? Vou pegar esse tecidinho, olha só, e eu vou colocar a beiradinha do miolo bem na dobra, ó. Certo? Coloco um prendedor aqui, tá? Vou pegar o outro, vou fazer a mesma coisa, olha lá o movimento, ó. Beiradinha do miolo fica bem paralelo com a dobra. Ó, vou mostrar do outro lado. Aqui ficou assim. E aqui assim, tá? Agora eu busco aqui, ó, a outra parte do miolo. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou posicionar a beiradinha do miolo paralelo com essa outra dobra, tá? Olha só. Colocou bem certinho. Prendedor. Se quiser, pode colocar um alfinete, alguma coisa aqui embaixo também. Do lado de cá, a mesma coisa, ó. Beiradinha da dobra com a beiradinha do miolo. Vou ajeitar aqui pra ficar mesmo beiradinha com beiradinha, tá? E ela ficou assim, ó. Lado de cá, o meio, lado de cá. O que a gente vai fazer? A nossa costura aqui vai ser a seguinte, ó. Vou costurar essa beiradinha aqui, essa beiradinha aqui, aí eu venho aqui, costuro essa e costuro essa. Só que na costura, gente, a gente tem que pegar esse tecido de fora, na dobrinha, e pegar o miolinho ali dentro. Por isso que tem que estar bem encostadinho nessa dobra, tá? Pra ele não ficar soltando, tá bom? Então, olha lá como que a gente vai fazer essa costura, ó. Coloca essas duas partes do corpo pra trás, pra não atrapalhar. Ó, e aqui eu vou fazer a primeira costura, então. Fui até embaixo, dei o retrocesso. Agora, a costura vai ser nessa outra parte. Então, olha só como é que ficou, tá? Ainda temos essa pontinha solta aqui, ó, certo? As duas costuras que eu fiz foi essa aqui. Vou virar do outro lado e vou fazer a mesma coisa, tá? Alinho bem aqui beiradinha com dobra, passo uma costura aqui e a outra aqui. Bom, gente, então, ó, depois que eu costurei, ficou assim, tá? Parte do meio já tá pronta e a gente tem essas duas dobrinhas abertas. E agora a gente vai só finalizar. O que que eu vou fazer?
Vou pegar essa parte aqui e eu vou prender com a beiradinha da lateral. Olha só que legal. Coloco aqui prendedor, ou pode usar alfinete também. A gente vem até embaixo. Prendeu. Aí aqui desse outro lado a mesma coisa, tá? Ó. A gente vai começar prendendo bem abaixo da tirinha da alça, tá bom? Aí a gente vai prendendo até embaixo. Uma dica, o tecidinho a gente vai empurrando pra dentro, põe só beiradinha com beiradinha. Olha só como é que fica a lateral, tá? Desse outro lado a gente vai fazer a mesma coisa, ó, beiradinha com beiradinha, pontinha com pontinha, pra ficar tudo bem retinho. E prende aqui a beirada. Viro aqui a última pontinha, eu vou fazer a mesma coisa. Ufa! Olha só, ela já tá criando forma, né? Então, agora as últimas costuras que faltam a gente fazer é aqui onde a gente prendeu, tá? Beiradinha com beiradinha. Vou passar uma costura de meio pé de máquina aqui, daqui embaixo, aqui atrás, desse lado atrás e aqui na frente, tá bom? Então, gente, passamos as costuras, olha só como é que ficou a lateral. Olha, por dentro. Bolsinho super espaçoso, são 3 bolsinhos, ó. A outra lateral. Aí, se você quiser, né, é ideal fazer isso, ir no ferro de passar. Passa o ferro aqui pra poder ajustar as dobras. Vamos colocar o botão. Como que você faz? Marca o meio aqui da aba. Botãozinho tic-tac, de imã, que você tiver costume de usar. Se você não sabe usar o balancinho, tem vídeo aqui no meu canal mostrando como é que faz. Coloca um botãozinho aqui no meio da aba, e aí você fecha a aba, vê aonde vai encostar o botãozinho, marca aqui, entra aqui por dentro e coloca o outro botão, tá? Eu vou fechar ela aqui só pra gente ajeitar a nossa alça, tá? Deixa eu ver se eu acho um alfinete aqui. Não tem, então, vou deixar assim mesmo. Aqui, gente, a nossa alça... Mostrei a dobra da alça no começo do vídeo. A única coisa que eu fiz foi passar uma costurinha na beiradinha de cá e uma na beiradinha de cá. Então, a alcinha tá pronta. O que a gente vai fazer de uma forma bem simples. Gente, coloquei o prendedor aqui, porque senão eu não ia conseguir mostrar. Aí, ó, a gente dobra a aba. Ah, olha como é que ficou o bolsinho de trás. Esqueci de mostrar. Ó, que belezinha. E vamos colocar a alça. Essa alça não precisa de ferragem, não precisa de regulador, de nada, tá? É bem simples, a gente dá uma amassadinha na pontinha aqui. E vou passar ela aqui, ó. Vou abrir essa argolinha, passar ela aqui. Olha só, tá? Aqui na pontinha eu vou dar um nó, pra ela não voltar, né? Ó. Nozinho, olha só que legal. Do outro lado, vou fazer a mesma coisa, ó, vou esticar a minha alça pra ela não ficar torcida. E aqui do outro lado eu faço a mesma coisa. E pronto, gente, olha só como que ela ficou com a alcinha, muito linda. Gente, essa bolsinha, ela é super diferente, é fazer e vender, tá certo? Ela ficou linda, ó, vamos ver aqui mais uma vez por dentro, super fofinha. O valor de venda que eu deixo pra vocês dessa peça aqui é de 60 a R$70, sempre avaliando aí o valor que você paga no material na cidade onde você mora, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima aula.